Como você já falou no início do debate, nós vivemos uma tripartição dos poderes, né? Nós temos o poder judiciário, legislativo e executivo. Cada poder é independente, mas é harmônico entre si. Então, a Constituição, ela traz as funções de cada poder. As funções são bem claras. Tem as funções típicas, que são aquelas funções inerentes àquele poder, como do legislativo, legislar, judiciário, julgar, e algumas funções atípicas, que são funções que se assemelham a outros poderes. Agora, para que haja harmonia e para que não haja crises, é importante que os poderes, as pessoas que representam esses poderes, que elas ajam de acordo com a Constituição, de acordo com a legislação. Então, quando um determinado poder, representado por uma determinada autoridade pública, viola a Constituição, viola a legislação, sim, vai ter uma divergência e vai poder resultar, sim, numa crise. Então, nós vivemos, sim, uma crise. Eu não estou aqui para defender o político A, nem o político B, nem a instituição A ou B. Eu estou aqui nesse debate, além de como procuradora da República, mas principalmente como professora de processo penal, para defender o Estado Democrático de Direito, a Constituição e o Código de Processo Penal. É justamente esse ponto, trazer questões jurídicas para esse debate. Por isso, passamos a palavra também ao ministro Eduardo Cardoso. Repito nossas primeiras questões, ministro. Estamos diante de uma crise sem precedentes entre os poderes. É possível apontar culpados? Nossa democracia está ameaçada? 5 minutos. Eu acredito que estamos diante de uma crise que é absolutamente inédita na história democrática brasileira. E se nós olharmos historicamente, não é possível talvez apontar um culpado, mas podemos apontar aqueles grandes culpados ao longo desse processo. A meu ver, essa crise começa em 2016, quando poderes saíram fora das 4 linhas, como diz o nosso presidente, da Constituição e, efetivamente, o abuso de poder determinou um conjunto de situações descalibrando o nosso sistema. A grande verdade é que esse desequilíbrio dos poderes, eu imaginava, ingenuamente, que nas últimas eleições haveria uma nova legitimação do Poder Executivo e o presidente da República ia usar o seu poder para orquestrar a harmonia e a independência dos poderes, pois foi o oposto. O presidente Jair Bolsonaro tem investido claramente na desarmonia. Ele tem investido claramente na violação da democracia. E eu vejo muitas vezes instituições inertes em relação a isso. Vejo o Supremo reagindo na defesa da democracia, porque a democracia aceita tudo, menos ser violentada, menos ser exterminada. E, infelizmente, o presidente Jair Bolsonaro tem tomado atitudes, medidas de diversos níveis que são intoleráveis na perspectiva democrática e tem incentivado cada vez mais o acirramento e a situação que eu imaginava que as últimas eleições iam corrigir, mas que, infelizmente, não aconteceu. O ministro aponta um culpado, o presidente Jair Bolsonaro. O procurador Atamea Danelon ainda tem 3 minutos e 37 segundos. A senhora concorda? Não, eu não concordo. Não que eu esteja defendendo o presidente Bolsonaro, eu também acho importante que o meu debatedor deveria especificar quais atitudes do presidente que acirraria a crise, quais atos eventuais ilegais que teria sido praticado. No meu entendimento, como vemos no Estado Democrático de Direito, a última palavra é da Justiça. E o Supremo é a cúpula da nossa Justiça. Mas, infelizmente, falando como professora, eu não vejo, em determinados momentos, o Supremo agir de acordo com a Constituição e com a lei. Um exemplo que eu trago, que é importante trazer exemplos concretos, não ficar apenas teoricamente falando, discorrendo de uma forma politicamente falando, mas trazendo casos concretos, é a instauração do inquérito das fake news. Então, eu não concordo com a inserção do presidente da República neste inquérito das fake news. Não estou entrando no mérito se ele cometeu ou não cometeu algum crime, porque não cabe a mim, cabe ao Procurador-Geral da República. Mas ainda que se entenda que algum crime foi praticado pelo presidente, deve ser instaurado um procedimento devido, não um procedimento inconstitucional e ilegal. Embora o Supremo já tenha entendido que é um procedimento constitucional, no meu entendimento, seria uma constitucionalidade apenas formal, apenas de direito. No meu entendimento, de fato, não é um procedimento constitucional, porque viola inúmeros artigos da Constituição e do Código de Processo Penal. O primeiro exemplo que eu dou, a própria instauração desse inquérito já foi irregular, porque o artigo 43 do Regimento Interno do STF, que autorizaria a abertura de uma investigação, ele traz 2 requisitos para que isso possa ocorrer.
o crime deve ter acontecido nas dependências do STF, na sede do STF. E segundo, e desde que o investigado tenha foro privilegiado perante o STF. Quais eram os supostos crimes a serem investigados? Fake news, que fake news nem é crime. E essas fake news teriam sido praticadas através da internet, através de mídias sociais, não foi dentro do Supremo, então já estaria descartada a primeira possibilidade. E a segunda, as primeiras pessoas que sofreram buscas, que sofreram intimações para prestar depoimento, não possuíam foro por prerrogativa de função perante o STF. Eram pessoas comuns, eram idosos que se manifestavam no Facebook, o próprio ex-procurador-geral da República foi vítima de uma ação indevida, no meu entendimento, e quero deixar bem claro que eu tenho total respeito ao STF, é uma instituição essencial para a nossa democracia, agora eu tenho críticas pontuais a determinadas decisões, são críticas jurídicas e técnicas. Então, esse é o primeiro ponto. O STF não teria competência processual para investigar pessoas que não têm foro privilegiado perante o STF. Não é porque o ministro seria uma suposta vítima que puxaria a competência para o Supremo. Só será investigado perante o Supremo quem tem foro privilegiado perante o STF. Posteriormente, foram incluídos alguns deputados federais nessa questão, mas quando foi instaurado o inquérito, ninguém tinha foro privilegiado. Outro ponto, no momento em que o ministro Dias Toffoli nomeia o ministro Alexandre de Moraes para conduzir as investigações, ele já viola o nosso sistema processual penal, que é o nosso sistema acusatório, que diz o seguinte: as funções de defender, acusar, defender e julgar devem ser feitas por órgãos distintos. Não pode a mesma pessoa, a mesma autoridade ser vítima, ser investigador e ser juiz. Cronômetro praticamente zerado da procuradora. Já passo a palavra ao ministro Cardoso com alguns pontos já levantados pela procuradora, ministro, com relação principalmente à abertura do inquérito das fake news. E trago inclusive aspas da procuradora: o Supremo fere a Constituição. 3 minutos e 29 segundos para o senhor. Para ver os atos ilícitos do presidente Jair Bolsonaro, basta ler o jornal. Um deles foi, inclusive, denunciado pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que a doutora Tameia sempre defendeu, que foi a tentativa de controle da Polícia Federal para evitar investigações sobre seus parentes. Isso já em si configura crime de responsabilidade. Mas há outros. Tentativas de incitar a população contra o Congresso, tentativas de convocar atos contra o Poder Judiciário, desrespeito às regras básicas de saúde pública, incentivar fake news em relação a medicamentos numa pandemia que mata milhares de brasileiros. Todos isso são crimes. E, a meu ver, configuradores de crime de responsabilidade e de delitos criminais. Mas eu tenho sentido o Ministério Público bastante receoso em abrir inquéritos atualmente. Eu sou um defensor do Ministério Público. Já debati outras vezes com a doutora Tameia e o Ministério Público tinha um ímpeto acusatório em situações que, inclusive, eu achava até exacerbadas. Mas hoje está acomodado. Eu não vejo abrir os inquéritos diante desses fatos. E é nessa perspectiva que o Supremo Tribunal Federal aparece, invocando o artigo 43 do seu regimento interno, que não pode ser interpretado literalmente, porque no direito não se interpreta nada literalmente, mas dentro da sistemática, no espírito da norma. Objetivamente, delitos que são difusos atingem o interior de qualquer prédio. O Supremo Tribunal Federal invocou o artigo 43 e que a doutora tem a sua opinião, eu tenho a minha, mas já foi decidido. O Supremo Tribunal Federal, por 10 votos a 1, já disse que isto é válido. Portanto, agora é discussão acadêmica. É chovendo molhado. Vale. O Supremo disse que vale. Muito bem. E se vale, o ministro Alexandre de Moraes tem todo o direito de investigar. Eu também tenho uma situação que acho interessante, porque eu sou um garantista, eu defendo o juiz de garantias. Mas não fui eu que fui contra. Muitos do Ministério Público, não sei a opinião da doutora, foram contra o juiz de garantia. Eu sou favorável que quem investiga não julgue. Eu sempre fui contrário que o juiz Sérgio Moro, por exemplo, participasse da investigação e depois julgasse os seus réus. Tanto que foi depois declarado como suspeito pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Vejo que a doutora Tameia está hoje numa outra posição, e louvo. Mas tem que ser uma mudança da legislação, porque isso é o que hoje está colocado. Efetivamente, acho, portanto, que diante do desânimo que o Ministério Público hoje tem, e a doutora poderá nos explicar esse desânimo, né, o Supremo Tribunal Federal teve que agir. E invocou o artigo 43. E sai da discussão jurídica e vou para a política. Quem não exerce uma faculdade, quem não exerce um poder, o perde. O Ministério Público perdeu aquela volúpia investigativa.